Torcedor do Vasco, tá difícil acompanhar esse time, viu? Cada jogo as constatações vão aumentando, o senso de urgência parece que tá distante. Hoje contra o CSA, um cenário perfeito para o Vasco encerrar o jejum. Jogando numa cidade repleta de vascaínos, um povo maravilhoso, um gramado perfeito, contra um time que, com todo o respeito, disputa a Série C do Brasileirão, está na 9ª colocação, mas nem assim o Vasco teve competência para fazer a sua obrigação. Ficou difícil a classificação? Lógico que não, até porque dá perfeitamente para ganhar aqui, e bem por sinal, mas não pode o Vasco ficar à mercê da sorte, dependendo de São Januário para resolver sua vida. E olha que o CSA nem estava muito assim interessado nessa partida. O discurso adotado por eles a semana inteirinha era de foco na Série C para poder chegar ao acesso para a Série B. Tanto que trocaram de treinador às vésperas aí de um jogo importantíssimo. Então, não tem desculpa, galera. O Vasco está devendo demais. E o pior, que o alerta tá ligado, ó, há bastante tempo. E nós, torcedores, seguimos presenciando a mesmice. A cada jogo, por exemplo, fica claro de que nem o técnico tem confiança em seu próprio banco de reservas. Faz poucas trocas e quando faz, inclusive, improvisa. Na minha visão, não tem cabimento improvisar um volante na zaga, tendo o Vasco jogadores no banco para esta posição. E em campo, um ataque que cria, mas não é efetivo. Perde um caminhão de gols e no final vem aquele discurso de que foi bom porque construímos. E uma zaga que não inspira confiança e vive comprometendo. Hoje, apesar de não ter tomado gol, quase entregou a paçoca. Se o adversário fosse um pouquinho mais qualificado, viu? Isso sem falar na infantil expulsão do João Victor, que não sei por que segue no time titular. O pouco futebol que ele tem jogado, aliado às seguidas falhas, né, e às críticas, era motivo suficiente de ir para o banco, mas o Diniz o sustenta nessa posição. Um cara que foi uma das contratações mais caras aí da história do Vasco, não está entregando nada em campo. Vejo que é hora de menos discurso e mais ação. Ação da diretoria, acelerar esses tais reforços prometidos, e a ação do Fernando Diniz, que melhorou o time, é verdade, mas segue fazendo algumas escolhas, insistindo em peças que não acrescentam em nada à equipe titular. Não adianta o time rodar e mesmo assim não ganhar os jogos. Não é só azar, isso aí é competência. Futebol é bola na rede, meus amigos, é traduzir em gols as oportunidades. Isso aí tá virando uma constância no Vasco. São apenas 3 vitórias nos últimos 15 jogos, muito pouco para um time que precisava de uma mudança, de um senso de urgência para ontem. Após a pausa do Mundial, o Vasco jogou 6 jogos. Foram 2 derrotas e 4 empates. Será que isso aí é cravar que está no caminho certo? Estão ligando muito para a forma de jogar, mas esquecendo o resultado final. Porque se o Vasco empatar ou perder nessa próxima rodada do Brasileirão contra o Mirassol, por exemplo, mesmo jogando aí um futebol vistoso, o que vai ficar marcado no final é a posição na tabela. E, a vingar isso, pode ir até para o Z4. Só não está lá até agora porque os times que estão abaixo do Vasco são bem ruins que o nosso. Então, o jogo de hoje foi mais um reflexo, minha gente, de que o Vasco vem sendo aí nesta temporada um fiasco, um time vivendo de lampejos individuais, do físico dos seus jogadores e do artilheiro lá na frente, né, o Verratti. O CSA, por sua vez, não fez mais do que esperava, defendeu, soube esfriar o jogo, fez ali um jogo tático para neutralizar as ações do Vasco e indo na boa para o ataque. E teve oportunidades até para marcar, com aquele tal do Baianinho, né? Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? Falta qualidade ao CSA. A distância entre os elencos é gritante, mas o CSA teve postura para se organizar e defender aí um resultado mesmo jogando em sua casa, porque eles sabiam que seria muito difícil vencer do Vasco. Mas agora vamos ver, vão jogar por um novo empate, eles estão vivos, para quem sabe aí sair vitorioso nas penalidades. Então, tá faltando convicção de todas as partes do Vasco, da diretoria em ser assertivo nos reforços e da própria comissão técnica, que ainda vem tendo aí umas teimosias bancando alguns jogadores. O time não tá ganhando, tem
tem que tentar mudar de alguma forma, pelo menos as peças. Por hora, esse é o elenco e é nele que tem que se buscar as soluções. São muito bem pagos para isso, né? Eu, sinceramente, não estou animado para esse jogo aí de sábado contra o Mirassol. O Vasco não passa a menor segurança ao seu torcedor. É um time caseiro que vive aí decepcionando. E vamos sem o Léo Jardim, que é o cara aí que já salvou o Vasco em várias oportunidades, até mesmo nas vitórias. Então fica difícil mensurar, né, esta situação. O time está a 6 jogos sem vencer, foi eliminado na Sula de forma precoce, namora o Z4 e fica aí confiando nos discursos dos pós-jogos, né, de que a coisa está no caminho certo, de que o time vem evoluindo, se o fulano tivesse feito isso, se o juiz não errasse, enfim, né, muitas situações aí. E além do mais, meus amigos, olha, confiando também em peças que não justificam a sua titularidade. Pouco resultado e muita teimosia. A gente está aguardando, cadê os reforços? Vai esperar aí ficar eliminado de outra competição para trazer todas as peças uma única vez? Com a palavra, a diretoria vascaína. Bom, eu vou ficando por aqui porque a gente vai ficar eternamente falando dos erros do Vasco, que são muitos erros, né? Tanto fora como dentro de campo. E você, torcedor, já está de saco cheio com toda a razão e me coloco no seu lugar. Deixo espaço agora para você botar a boca no trombone e comentar. Aquele abraço, meu amigo.